Se você clicou nesse vídeo, provavelmente você conhece a angústia que é sentir que tá vivendo uma vida que não é a sua, estar exercendo algo que você genuinamente não queria estar vivendo na sua rotina, na sua vida. Então eu vou compartilhar um pouquinho da minha experiência sobre transição de carreira e a gente seguir o chamado do nosso coração, da nossa alma, da nossa vida, o que quer que seja que você chame. Eu não sei exatamente como começar esse vídeo, eu não planejei roteiro nenhum, mas eu acredito que a minha experiência pode ser útil pra quem estiver assistindo, assim. De repente tirar alguma inspiração, algum insight, ou até mesmo uma motivação, uma identificação, que você consiga encontrar uma força interior dentro de si pra dar um passo a mais, alguma mudança a mais que você esteja tentando fazer em relação a isso. E não fique se prendendo em cobranças e padrões que às vezes você mesmo possa ter se colocado, estar carregando, aceitando de pessoas à sua volta. Enfim, por várias questões a gente acaba entrando nisso, né? Eu não vou falar nada em termos práticos ou realistas no sentido de planejamento, de como fazer uma transição de carreira ou algo do tipo. Eu vou seguir mais por esse caminho do coração mesmo, da intuição, nesses termos mais de escolha, de mudanças de mentalidade que a gente pode ter, que eu aprendi a ter, que ainda tô descobrindo nesse caminho. Bom, então antes de entrar nesses pensamentos um pouco mais profundos, eu vou me apresentar. Eu atualmente sou artista multimídia, tenho explorado bastante várias frentes da arte que me chamam e que expurgam de mim de alguma forma. Tenho experimentado diferentes variações de produções artísticas com as coisas que eu crio. Mas antes disso, eu sou formada em arquitetura e trabalhei na área por 5 anos. Mas, apesar de ter insistido muito, não era o que me fazia sentir realizada, com brilho nos olhos, não fazia eu sentir que eu estava aproveitando os meus dias, a minha criatividade, a minha capacidade criadora nesse mundo. Então eu decidi fazer essa transição de carreira, dar um basta no que eu constatei com autoconhecimento, terapia, nas minhas escritas, que eu tava em sofrimento profundo por tentar continuar numa escolha que eu fiz quando eu era adolescente, com 17 anos. E a primeira coisa que eu queria dizer é que o nosso tempo de estudo, seja dedicando a um curso, a uma faculdade, nunca vai ser perda de tempo. E demorou um pouquinho pra eu entender isso, mas hoje eu vejo quanto a faculdade me agregou em muitas outras coisas além de me direcionar para uma profissão específica, porque eu acho que a graduação faz muito mais do que isso, na verdade. Uma das coisas que a faculdade não faz é preparar a gente para o mercado de trabalho, mas daí isso é um outro ponto mais problemático. Eu sempre fui uma criança muito criativa, muito curiosa e muito artística. Tudo que envolve as artes desde cedo me encanta, me traz muita curiosidade. Eu sempre gostei muito de desenhar, pintar, cantar, me apresentar, fiz teatro, coral. Continuei ainda assim na minha adolescência explorando mais a parte das artes visuais, assim, né? Mas nunca passou pela minha cabeça que eu poderia trabalhar com isso, que eu poderia viver de arte. Eu sei que aqui no Brasil isso é um pouco até tabu, um pouco meme, mas eu queria muito que eu tivesse tido essa orientação ou essa visão de que era possível que isso acontecesse antes de tomar uma decisão. E acho que por já ter isso tão interiorizado dentro de mim, né, naquela época, nem se passou pela minha cabeça a hipótese de fazer a faculdade de artes visuais, por exemplo, que já seria um meio do caminho andado ou alguma direção para seguir. Eu escolhi um caminho paralelo e eu vejo que isso acontece muito com quem gosta de arte, gosta de desenhar, esse tipo de coisa, acaba indo ou para arquitetura ou para o design. E ali dentro da faculdade, eu gostava muito de aprender mais sobre a história da arquitetura, sobre a história dos arquitetos, arquitetas, até a gente tem história da arte também, história da cidade, detalhes, tem muita coisa artística assim também, pelo menos na faculdade que eu me formei, que foi na Federal aqui do Paraná. Durante o percurso assim da faculdade, eu gostava muito de estudar os assuntos que estavam ali em paralelo com a arte e de fazer os projetos, de criar as coisas
coisas no computador, de fazer as apresentações, a parte gráfica, né, de apresentar esse projeto que, querendo ou não, envolvia um pensar mais artístico. Os projetos sempre tinham algum conceito, alguma narrativa mais poética, digamos assim. Então eu sempre gostei bastante disso, mas quando começou mais pro final do curso, a parte de entrar no mercado de trabalho mesmo, de trabalhar em escritório, de fazer estágio, de ir pra obra, de passar o dia na frente do computador projetando ou detalhando o que a gente projetou, né? Logo de início eu já fui vendo que não era aquilo que eu queria. E quando a gente escolhe uma profissão, eu acho que a gente tem que pensar muito no tipo de rotina que a gente gosta de ter, que se alinha com quem a gente é de verdade, e não no sentido de, é a profissão X. Tá, mas o que ser aquela profissão, o que exercer aquela função envolve, significa na rotina? Claro que dependendo da área que você escolhe, né, tem diversos sub-nichos, digamos assim, dentro do que você escolhe exercer na sua profissão, mas mesmo assim sempre tem algo em comum que vai estruturar essa rotina. E de todas as áreas, assim, nada me encantava. Ou pensando em áreas que são um pouco mais conectadas com a arte, tipo área de montar exposições, né, museus, coisas mais conceituais, mais artísticas mesmo, é muito difícil o mercado de trabalho, principalmente de conseguir quando você é ainda estudante, né, estagiário e tudo. E é aquilo, né? Que se você não consegue quando você é estagiário, é um pouco mais complicado de você conseguir quando você se forma, entrar na área e tudo, porque precisa de experiência, aquela coisa toda que existe em qualquer área, né? Mas, enfim, segui por esse caminho. Eu me dediquei no meu TFG pra estudar e projetar algo que eu gostasse muito, muito, muito. Então, eu pesquisei bastante sobre criatividade, processos criativos e apliquei isso ao conceito da neuroarquitetura, que é basicamente a neurociência dos espaços, dos ambientes, da arquitetura, e unir o que eu estudei de conceitos de processos criativos, por isso é algo que eu venho trazendo assim um pouco aqui no canal. Se você quiser assistir algum dos vídeos que eu falo isso, eu vou deixar aqui linkado para você ver depois. E daí com essa pesquisa eu projetei um centro de criatividade e artes, que foi assim o máximo de amor, dedicação, envolvimento e criatividade que eu coloquei durante o curso todo, que me animou e me orgulhou bastante, me aproximou bastante desse universo artístico que eu nunca deixei de estar perto, né, no dia a dia, assim, na rotina. Eu sempre mantive a arte perto de mim, nos meus hobbies. Eu já comentei aqui algumas vezes que a minha arte é meu modo de existir, de estar no mundo, e eu acredito que eu não sou a única que seja e pense assim, dessa forma, mas em todas as fases da minha vida, a arte foi uma forma de expressão e de atravessamento de cada etapa que eu passei, seja escrevendo, desenhando, pintando, cantando, fazendo qualquer tipo de expressão. A pandemia me ajudou bastante a voltar para esse lugar de reflexão e também de produção artística. Eu comecei a usar aquarela. Eu nunca tinha pintado com aquarela. Em 2020, isso já faz 5 anos. Nossa, foi assim tão maravilhoso. De descobrir, parece que de novo, esse potencial que eu tinha guardado por tanto tempo. E de início como um hobby, assim. Na verdade, eu lembro que foi por causa de uma optativa que eu peguei da faculdade. E aí eu fui explorando, voltando a desenhar mais e gostar mais disso. Ao mesmo tempo que quanto mais experiências eu tinha de mercado de trabalho, de estágio, menos eu queria estar naquele lugar. Então eu me formei arquiteta, muito feliz e orgulhosa do TFG que eu tinha feito, mas ao mesmo tempo saturada de tudo que envolvia um mercado de trabalho relacionado à arquitetura, pelo menos de tudo que eu experienciei, né? Eu tô falando daqui da minha experiência. Se você por acaso é da área ou teve alguma experiência de arquitetura ou quiser compartilhar algo,
semelhante ou de outro campo, outra área, me conta aqui nos comentários também pra gente conversar. Mas só frisando isso, que tudo que eu tô falando é porque eu vivi isso. Não que a verdade é absoluta, nem nenhuma receita, nenhum caminho que é pra você seguir também. Então, eu tava de saco cheio, mas ao mesmo tempo eu não podia simplesmente, na minha cabeça, né, largar assim pro alto e falar, tá, não quero realmente fazer isso da vida e vou procurar fazer outra coisa. Eu fiquei muito tempo rodando nesse pensamento e tentando me forçar a ficar nesse lugar ou procurar algo em paralelo. E foi um processo muito longo, minha terapeuta bem sabe. Pra chegar nesse lugar de, primeiro, aceitação de que eu realmente não queria usar esse conhecimento desses anos que eu passei pra ser a minha profissão, mas ao mesmo tempo a vida adulta começa a bater na nossa porta, né? A gente também quer viver os nossos sonhos, realizar metas, objetivos, conquistar as coisas, e a única opção mais imediata que eu via era o diploma que eu tinha em mãos. Então, por um tempo, eu trabalhei mais freelance, de casa, conciliando com as coisas que eu criava, mas ainda assim não era o suficiente para eu bancar ou atingir certas coisas que eu queria na vida. E não tô falando de coisas grandiosas, luxuosas, mas coisas básicas mesmo. E então eu entrei de fato nesse mercado de trabalho, CLT, carteira assinada, 8 horas por dia dentro de um escritório, até que eu cheguei num limite que eu adoeci completamente em todos os sentidos, físico, mental, e eu já sabia dentro de mim, até nas minhas escritas, nas minhas artes feias, nos meus rabiscos, o quanto tudo dentro de mim tava gritando pra eu parar e admitir pra mim que não dava mais pra continuar. Algumas circunstâncias no trabalho em si também me fizeram decidir por isso, que foram assim o estopim e a gota d'água naquele momento, e que eu fui sincera comigo mesma e tive um pouco mais de, digamos que, respeito pra honrar todas as minhas versões que me trouxeram até ali, de olhar pra todo aquele material que eu criava no dia a dia, uma arte como resistência, pra me dar força pra eu de fato colocar um ponto final e me dar, pela primeira vez na minha vida, a real chance de tentar tudo aquilo que eu só ficava sonhando, idealizando ou escrevendo e sofrendo porque como se minha vida tivesse acabado já, sabe? E acho que às vezes é muito isso, uma coisa da gente só dar um passo pra trás ou então parar onde a gente tá e se olhar de fora e lembrar que a gente pode mudar e pensar até assim, se fosse seu melhor amigo, sua melhor amiga, sua mãe, sua irmã, sei lá, alguém que você gosta muito, estivesse passando por uma situação assim, que ela estivesse passando por uma tortura. Você ia falar o que pra ela? É um exercício interessante de se fazer. E geralmente a gente fala de uma forma acolhedora ou então fala: "Você tá maluca? Sai logo disso, por que que você tá se forçando a ficar nisso?". Então são prisões mentais que a gente cria e que a gente fica ali porque acha que tem que ficar, porque a gente que jogou a chave fora, não foi ninguém que trancou a gente ali dentro. Eu sei que tem casos e casos muito específicos, cada um tem sua particularidade, suas dificuldades e circunstâncias, contextos, mas o que eu tô querendo dizer é que a primeira chave, a primeira libertação que a gente tem que dar e que a gente tem que fazer é da nossa própria mente. Aí, a partir desse lugar, a gente consegue enfrentar o meio externo, seja de julgamentos que podem vir de pessoas próximas ou não tão próximas a você, pessoas que às vezes você tem medo de receber, né, julgamento, às vezes de familiares ou de amigos ou de pessoas que estudaram com você ou que são da sua área de trabalho, de profissão. E também a gente tem que se lembrar que vai existir um limbo, assim, de mudança. A gente vai estar deixando de ser uma versão que a gente estava muito acostumado a ser para ser essa nova que genuinamente já queria ser há muito tempo. Então dá tempo de se acostumar, se permitir ser essa nova versão que às vezes já existia dentro de você há muito tempo, mas que agora você tá deixando ela ser e existir aqui fora. Eu passei por esse processo e ainda em algumas questões eu tô me descobrindo nisso, mas é importante a gente se dar a mão, digamos assim, para nós
mesmos e ser honestos com o que a gente quer, com o que a gente quer viver. Por que que a gente vai se colocar nesse lugar de infelicidade só por causa de uma escolha que a gente fez quando muitas vezes, né, na maioria das vezes a gente era adolescente. Ou então você fez essa escolha mais tarde, enfim, independente da época que você fez essa escolha. Às vezes você estava num contexto que não condizia com quem você é genuinamente, em essência. Isso vai ser diferente para cada um, mas o importante é que em algum momento da sua jornada você reconheceu o quanto isso não estava alinhado ao seu ser mais verdadeiro e você tá em busca disso, dessa mudança. Eu acho que esse é o primeiro passo e vai mudando no seu tempo, vai dando um passo no seu ritmo, sabe? Mas muda, se permita mudar, se desprenda desses valores e padrões muitas vezes impostos pra você, ou que você acreditava que era o ideal, ou que era o mais bonito, mais realizado, com mais status. Do que vale tudo isso se você vai viver infeliz na sua rotina? Se o que você exerce não tá condizendo com o que seu coração quer fazer, com o que você queria estar criando, com o tipo de rotina que você queria estar vivendo. Eu vivia muito frustrada e muito infeliz por passar a maior parte do meu tempo atrás no computador, fazendo coisas bem robotizadas. Assim, eu aprendi a fazer um bom trabalho, um excelente trabalho nessa área, mas que não me trazia satisfação nenhuma. Eu ficava extremamente deprimida, ansiosa e frustrada porque eu não estava criando no meu dia a dia. Porque criar, fazer arte, tá muito atrelado à minha essência, à minha forma de expressão, de estar no mundo. E como eu não fazia isso praticamente nenhum dia da minha semana, do meu mês, até mesmo nos finais de semana, porque esgotava, drenava a minha energia e eu não tinha mais força pra fazer nada, sei lá, eu não tava vivendo a minha vida, entende? Então, se dá um pouco desse voto de confiança e coragem em si mesmo, primeiro, pra que depois o mundo possa te dar. Se dê essa força, sabe? Essa coragem inicial de primeiro admitir, eu não quero isso que eu escolhi e agora eu decido que eu vou fazer tal coisa porque é isso que alegra o meu coração, a minha alma, me faz feliz. Daí você estrutura, faz as coisas mais práticas que tem que ser feitas, cada um do seu jeito, né? Mas é isso, hoje em dia eu ainda faço uma coisa ou outra de freelance, de arquitetura, mas eu tô muito empenhada e dedicada à minha produção artística, e dentre essas criações tem as pinturas de telas, encomendas, eu criei a minha marca de arte, também trabalho em colaborações criativas com outras pessoas, tenho descoberto cada vez mais novas formas de poder trabalhar com a minha arte e fazer essa minha essência feliz e estar, assim, presente no mundo, né? Sentindo que eu tô servindo, sabe? Essa sensação de que agora tudo tem um sentido, tudo tem um propósito. E é um pouco do que eu tento trazer aqui pro canal também, desses meus processos e vivências. Então esse vídeo não tem muito uma conclusão, mas eu espero do fundo do meu coração que eu possa ter te ajudado de alguma forma. Se você estiver passando por isso também, eu te desejo muita coragem e confiança em você mesmo para atravessar o que quer que seja que você esteja atravessando nesse sentido, nesse assunto de transição. Eu acho que transições no geral nunca são fáceis. A gente tem que aprender a se adaptar e a se tornar quem a gente é. Eu acho que na verdade a vida é esse processo todo da gente se tornar quem a gente é de verdade. E isso exige da gente muita coragem, confiança para dar cada passo nesse sentido. Então, eu acho que fazer transição de carreira e tal são apenas etapas, caminhos, coisas que a gente acaba escolhendo fazer para estar alinhado com quem a gente é de verdade, né, com a nossa essência e pra gente sentir que tem sentido o que a gente faz nesse mundo, que no fim das contas a gente sabe que nem tudo é só dinheiro, status, carreira, uma profissão X ou Y. Vou ler pra vocês uma poesia que eu escrevi quando eu tava naquela correria, querendo agradar a mim, a alma, a minha criança, minha artista interior que eu tanto cuidei, por tanto tempo lutei, resgatei e agora pra manter eu não sei bem o que fazer. Como me manter aqui? Já me sinto tão exausta dessa correria e pensar no dia a dia que será assim, não sei. Não me conforta, ainda sufoca um pouco, mas tentando deixar e manter uma brecha, essa porta aberta, para minha alma sempre se sentir livre. Permaneço nessa impermanência de eu mesmo estar aqui, de estar tentando algo novo para prosseguir, mudar os rumos. Como não ir?
Ou como seguir, sim, me assusta, preocupa e machuca um pouco. Notar que me sinto um robô com hora de início e fim para começar a funcionar, mas agora um robô consciente. Me vejo executando em perfeita operação todo aquele trabalho de máquina, de fábrica, tão monótona, tão vazio. Não me conformo e ainda me transbordo no meu próprio rio de lágrimas, dessa lástima, de quase inevitavelmente concordar com a voz que diz que eu perdi, já que me rendi outra vez a essa opção, essa ilusão que tanta gente vive. Mas ainda no fundo, penso que é temporário, que esse maquinário também tem data de validade. E tentando manter a consciência, sem me entregar à vaidade do ego, de querer ser algo desse lugar que nem é o meu há muito tempo e nunca foi.